quantas coisas da nossa vida a gente não faz a conta se isso que eu tô fazendo realmente vale o meu tempo. Então, mas isso vai muito da decisão, né? Porque são as decisões do que você quer. Eu acho que volta lá no início do... Você sabe o que você quer? É intencionalidade. Perfeito. Essa é a palavra É a que eu acho palavra. que tem que estar na nossa mente o tempo inteiro. Porque se você não for intencional, se você não tiver clareza das suas prioridades, o tempo vai passar e você vai olhar para trás. E agora? Onde Exato. foi esse tempo? Gente, estamos aqui hoje num Café com Joia completamente diferente. Mudamos o cenário, está uma loucura este cenário no dia de hoje, porque recebo 2 convidadas. Eu tenho certeza que vocês vão amar o podcast de hoje, porque elas nunca vieram. Inclusive, eu nunca vi nenhuma delas em nenhum outro podcast. Eu já tive com o Flávio, lembra? Do conselho. Ih, já tá sabendo quem é, hein? Já deu spoiler. Já Ai, deu meu spoiler Deus, quem é. Spoiler. Mas Ai. estávamos na viagem da Trinca, na bicicleta, e a gente falou, gente, os meninos gravam tudo. Sempre tem coisa deles falando, eles querem fazer mais viagem de bicicleta pra falar, pra todo mundo ver o que eles falam. Eu falei, imagina se tivesse uma câmera gravando o que a gente fala também. Não é mesmo? E hoje estamos aqui pra gravar esse Café com Joia. Fico muito feliz de ter vocês duas aqui comigo. Lu e Lalas, obrigada pela Aê! presença de vocês. Uhul, deu certo! Deu certo! Conseguimos! Deu certo, gente. Estamos aqui. E a Lalas, Fabi, vamos falar do que hoje? Exato. Eu não sei. Qual é o assunto? É bem estilo Trinca. A gente senta e a gente conversa e a gente deixa fluir. Uma das razões que a gente tinha combinado de estar aqui era porque a palavra da Lu da viagem, qual foi, Lu, que a gente falou muito? Perspectiva. Perspectiva. E da Lalas, que ela falou que não queria vir nunca no meu podcast, que me deixava sempre no vácuo. Que é desafiador pra mim, entendeu, gente? Tá aqui falando, é desafiador seguir alguns roteiros, mas estou aqui de coração aberto. Muito bom. Então, muito obrigada, meninas. Se vocês quiserem fazer uma breve apresentação de vocês, pra quem, caso exista algum ser humano que não conheça. Até parece. Até parece, né, Lu? Tá com a Trinca junto? Vai, Lu, Mas começa. é um prazer. Eu realmente não costumo participar, né, de podcast e nada que envolve muito a câmera, né? Porque eu sou meio de bastidores. A Lalas é um pouquinho também, né? Mas é um prazer, eu adoro esse tipo de conversa. Eu acho que isso aqui eu gosto, né? A gente senta, toma café, fala de assuntos que a gente ainda nem sabe. Sim. E o único problema é que a gente tem tempo limitado, né? Isso. Se não, se deixar, a gente fala o dia inteiro. Mas que bom, prazer, eu sou Luciana, esposa do Flávio Augusto. Engraçado que quando me perguntam, mas quem é você, né? Eu vi num lugar que você perguntou, vai lá, se apresenta, né? E eu falei assim, depende exatamente do momento, da situação. Qual é a Luciana que precisa hoje, né? Então, qual é? Qual é a Qual perspectiva? que você quer? Qual é a perspectiva do dia? Então, eu acho que se eu fosse me apresentar, eu diria que eu sou a Luciana curiosa, que gosta de aprender, que gosta de aventura, que gosta de conversar e de ouvir as perspectivas das pessoas. Que linda, né? Ela é maravilhosa. Ela é, não é? E toda vez eu falo de novo, assim, do quanto você é maravilhosa, Lu. Ai, meu Deus. E quanto é bom estar do lado de vocês, assim, é muito legal. E eu Lalas, sou a Lalas, gente. A Lalas é tão fofa, gente. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Eu sou a Lalas. E qual é a perspectiva de hoje? Vai lá, qual que você Qual a acha Qual que eu perspectiva acho? de Bom, hoje? Lalas, sou mulher, sou mãe, sou filha, sou esposa, tenho 3 pituquinhos que eu amo e acho que nasci para ser mãe. E não só no âmbito de 3 corações ali, mas das coisas que eu faço. Eu sempre olho pelas perspectivas de que eu posso deixar o mundo melhor. Então, eu acredito muito nisso, acredito na esfera do trabalho. Então, acredito bastante que a vida é tinha risca e que os corajosos, eles são presenteados, assim, sabe? Então, é só Lalas. Aí ela falava, não sei se eu vou, Não, porque eu não imagina. consigo falar. Não. Ai, meu Deus do céu, Larissa. Mas, gente, uma das coisas muito legais, assim, até pra gente ter noção de pessoas que sentam à nossa mesa, né? Às vezes a gente tem ciclos de amizade que elas ficam só na esfera de negócios. E aí, às vezes, a gente tem esferas de negócio que elas vão para um ambiente um pouco mais familiar, um pouco mais íntimo. Depois a gente entra numa esfera também de fé, de espiritualidade. E eu fico muito feliz de vocês serem 2 irmãs em fé,
mas também nessa questão de família. Então, tem horas que estamos juntos com nossas famílias, com filhos, sem filhos, e também muita questão de negócios. Então, é muito bom quando a gente tem pessoas que a gente consegue não só ficar na esfera de trabalho, mas a gente consegue, sabe, ser mais do que sócios, ser mais do que parceiros de negócio, mas a gente possa ter uma relação saudável. E eu acho que é muito legal que a gente tem várias coisas em comum, mas a gente também tem várias coisas nada a ver, né? E um dos assuntos que a gente sempre cai em filho. Ou a gente cai também muito em questão de inteligência emocional, a gente Sim. fala muito sobre Sobre mentalidade, livros. sobre Sobre livros. Porque todos nós, todas as Sim. 3 gostam muito de O ler. que vocês estão lendo agora? Eu acabei de ler A Quarta Dimensão, então levei para viagem para finalizar, acabei de ler e tô começando a estudar, então a diferença de ler e estudar, O Campo de Batalha da Mente, que é da Da Joyce. Joyce. Legal. Então eu decidi que ia ser um assunto que eu gostei do livro, né, nas primeiras páginas já, mas eu vou olhar com uma outra perspectiva, não só de ler e ter aquele conhecimento, mas sim de estudar aquilo ali, porque eu acho que a nossa mente, ela é capaz de nos levar muito mais longe, e quando a gente consegue decodificar essa mente, as coisas, elas acabam contribuindo pro nosso objetivo final, assim. E ainda mais no lugar que tem os meus 3 filhos, então estão no momento que estão crescendo, estão precisando, né, mais de mim. Eu acabo me vendo nesse lugar, assim, de que eu me fortalecendo no entendimento e no conhecimento, o conhecimento liberta, eu vou conseguir ser uma mãe melhor, assim. Mãe melhor. Isso é muito interessante lá que você tá falando, porque até a própria a Bíblia diz, né? Que a nossa renovação tem que vir através da nossa mente. Muitas vezes a gente quer renovação de todos os lados, mas a gente nunca renova a nossa mente. Se a gente Sim. não renova a mente, eu não renovo o comportamento, eu não renovo o hábito, eu não renovo minhas decisões. Sim. O que você acha que você mais precisa, assim, de renovar hoje? O que eu mais preciso renovar é o entendimento do outro, assim. Eu tenho, em alguns momentos, eu quero colocar o meu filtro, a minha perspectiva em situações, e cada pessoa é uma única pessoa, né? Cada pessoa passou por algo para chegar ali. Então, a mente, ela nos forma, né? E falando ali num paralelo, até que a Joyce fala bastante no livro, que em alguns momentos a gente acha que os problemas são espirituais, né? A gente, aconteceu algo espiritualmente, mas é muito mais na mente para você resolver esses pensamentos, ter pensamentos melhores, para que esse pensamento gire um sentimento, para que esse sentimento tenha um comportamento. Então, eu me vejo assim de ser uma pessoa melhor, né, todos os dias, para que eu consiga iluminar os outros com esse crescimento. Muito bom. Você, Lu? É muito interessante essa coisa do conhecimento, né? A verdade liberta e você buscar o conhecimento. Até tem um provérbio que fala que a gente deve buscar o conhecimento e a sabedoria como a gente busca ouro e prata. Ou seja, não acontece por acaso. Exige da gente buscar, exige a gente trabalhar para isso. E eu acredito muito na leitura porque é uma maneira de você encontrar num livro. O livro, ele é um condensado da experiência de alguma pessoa. Claro que você tem que fazer uma seleção, né? Sim. Então, quando você escolhe um livro e se dedica, gasta um tempo naquilo, você está investindo nessa busca de conhecimento. E eu, assim, durante a minha vida, eu fui muito abençoada por autores que nem sabem que eu existo. Mas eu digo assim, meu Deus, ele foi o meu mentor naquela situação. Criação de filhos, eu sempre digo que eu tive filhos muito fora do padrão. A gente estava falando sobre isso uns Mais minutos cedo, atrás, né? No almoço. Isso mesmo. E eu tive filhos muito fora do padrão. Então, eu olhava para as pessoas, elas tinham uma forma de fazer, mas aquela forma não funcionava comigo. Então, onde buscar essa informação? Então, muitos autores me ajudaram, muitos livros me ajudaram. Então, e na psicologia, né, a gente fala como a mente ela é transformada através dos insights. Eu uso muito isso quando eu sou terapeuta também, né? E quando a gente está em sessão de terapia, eu uso muito essa premissa de que os insights são capazes de criar novos padrões neurais, né? Nossos caminhos neurais. E então, um insight pode transformar a nossa
maneira de pensar, nossa maneira de viver, porque através do pensamento eu transformo aquele pensamento, depois eu mudo meu comportamento e eu tenho resultados novos. Então, eu realmente amo a questão da leitura, eu incentivo as pessoas a lerem, porque é uma coisa que a gente é barata, Exato. é fácil, é acessível. Você não Uhum. precisa nem comprar, você vai numa biblioteca e pede, Sim, pega emprestado, sim. eu pego um amigo, né? Exato. E muitas vezes é o compilado de 20 anos, né, Lu? Sim, a 20 vida anos, inteira de alguém, 25 anos de conhecimento de de alguém que ela. experiência. Exato, que ele coloca naquele livro e você tem a oportunidade de aprender com aquilo, né? Sim. Então, eu também vejo os livros com esse É, olhar, eu assim. tenho um carinho muito especial. Eu amo conversas porque eu acho que os insights também têm. A terapia, na verdade, a terapia é uma oportunidade de você receber insights. Uhum. Por isso que ela é tão transformadora. Os livros, as conversas, então essas coisas assim eu gosto muito porque eu aprendo muito. E a gente nunca sabe tudo, né? A gente está Sim, sempre precisando atacar alguma área da nossa sim, vida, né? Você sim. falou, hoje eu quero aprender, ouvir o outro, aprender do outro e ver a perspectiva do outro. Eu também estou um pouco nessa vibe para ir. Deixa eu entender um pouco mais, porque eu acho que a gente, por muito tempo, a gente acredita que encontrou a solução, encontrou a resposta, A talvez fórmula a mágica, né? fórmula mágica, que talvez tenha funcionado para a gente. Então a gente Uhum. acha que porque funcionou para a gente vai funcionar para todo mundo. Sim. Não necessariamente. Então é legal você ouvir um pouco do outro, que você vê outras maneiras que também funcionam, que também dão certo, que também têm resultado, né? Você sabe que na quinta-feira eu tava no Vendem Push e me fizeram uma pergunta: qual foi uma das maiores dores que eu tive em quesito de liderança? E tem muito a ver com isso, porque quando eu me dei conta que o que funcionava pra mim não funcionava pros outros, foi um choque. E aí parece uma coisa óbvia, mas é óbvia depois que você já passou por isso. Então eu achava que a forma como eu penso, a forma como eu consigo fazer as coisas, todo mundo deveria conseguir fazer igual. Uhum. Então a Fabi colérica que pensa e executa rápido, que faz tudo muito rápido, eu colocava todo mundo na mesma medida, todo mundo na mesma balança. E eu ficava muito frustrada. Uhum. Porque eu não tinha a capacidade de mudar. A gente consegue ensinar uma pessoa, eu consigo talvez trabalhar alguma técnica, mas transformar a pessoa de comportamento, de temperamento, eu falar assim: ó, agora você é fogo, você vai ser água. Não existe isso. E eu ficava muito É que frustrada. para você olhava, era tão óbvio. Era tão É. Olha óbvio. só, funciona. Você quer Sim. até levar essa palavra de, ó, funciona, vamos lá, Sim. faz o A, B e o C e funciona. E não é assim, porque depende de uma série de outros fatores, variáveis, que a gente não controla. É o temperamento, é a experiência de vida, são os traumas, é a família, é a situação da pessoa no momento. Então, é tanta coisa que, é claro, isso não impede a gente de contar das Perfeito. nossas experiências. O que funcionou para mim pode funcionar para um montão de gente, Sim. né? Mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo da mesma maneira, né? Mas isso foi um eureka lá. Quando eu me dei conta que eu falava assim: cara, as pessoas não são iguais a mim. E precisou ser um eureka. Uhum. E aí eu comecei a olhar para as pessoas e respeitar as pessoas na limitação delas, na qualidade No delas, tempo. no tempo delas. E entender que aquela função daquele jeito com aquela pessoa é necessário, que se Uhum. fosse eu naquela situação, eu não conseguiria fazer porque precisava que fosse daquele jeito. E aí a gente começa a entender que esses insights que a gente tem, que a gente muda a nossa perspectiva, a gente só consegue ter esses insights fazendo coisas diferentes, acessando outras mentes. Por quê? Porque se eu acesso sempre a mesma mentalidade, a mesma mente, eu não tenho insight. Por quê? Porque eu só vejo o passado. Então, para eu ter novos insights, eu preciso acessar novas mentes, eu preciso acessar novos ambientes, eu preciso acessar novas coisas. E o bom é que o livro é uma das formas mais baratas, Sim. acessíveis, que a gente tem. Ontem a gente estava na cama lendo, eu ganhei um livro que fala sobre cura. Eu tô muito nesse viés bem espiritual, assim. Uhum. Então, como é um conteúdo que eu nunca li, então eu tô com essa fome, tudo que tem disponível eu tô lendo. Eu tava lendo sobre a cura e tudo mais, como funciona a cura do corpo físico e tal. Aí veio a Bela deitou, começou a ler o livro dela da escola que tem que ler. Aí veio o Theo, começou a ler um gibi do meu lado. Aí a Mia na cama: ah, não tem lugar pra mim, né? Bem 4 anos assim. Falei: filha, corre lá no seu quarto, pega um livrinho e vem deitar aqui na cama. E foi muito fofo, porque ela não sabe ler. Mas ela deitou na cama e ela abriu o livro e ela começou a contar histórias da cabeça dela, do que ela imaginava Que estava na acontecendo. imagem. E sabe como eu saí do corpo, assim, por um momento, como se eu estivesse vendo aquela cena de fora de dimensão. Eu falei assim: nossa, isso aqui tem um valor tão grande. Muito. E o Theo perguntou: mãe, você gosta de ler, né? Eu falei: filha, eu não gostava.
mas a leitura mudou a minha vida. Uhum. Isso aí é muito forte, porque uma vez eu me dei conta que eu também eu não gostava de ler, eu gostava do que a leitura me trazia. Porque tem gente que gosta de ler, Sim. você acaba aprendendo a gostar. Tanto você faz e vê o resultado, você passa a gostar. Mas eu não fui uma criança que lia, Uhum. nem adolescente. Lá em casa não se tinha hábito de leitura em casa, por exemplo. E eu comecei a ler já adulta. E eu digo que eu gosto do que a leitura me traz. E aí você vai se apaixonando por aquilo, e aquilo vai te motivando, e você não consegue se ver sem aquilo mais, porque o resultado é tão bom, é tão palpável, que por que você vai abrir mão disso, né? Inclusive, eu gasto menos tempo, quando eu tenho tempo, eu gasto menos tempo, e geralmente a pessoa pergunta, mas você não tem a mídia social e tal? Eu falei, gente, hoje eu tenho tanto livro na minha prateleira me esperando. Como que é viver uma vida? Eu preciso tenho mais saber disso. livro Você não que tem ler, curiosidade, né? Lu? Ou Lala, de saber isso? Como que é uma vida sem Instagram? A gente precisa saber disso. A gente não sabe o que é uma vida assim. Eu preciso saber, porque vai que eu tomo uma decisão hoje, entendeu? Não, você não pode. A vida é tomada por decisões, hein? Não, então, o que Vai acontece? que eu tenho uma perspectiva Vai, diferente. A perspectiva é diferente, sim, mas eu acho que vocês têm o propósito muito claro e usa de maneira muito efetiva essa ferramenta, que é muito boa. Eu não tenho nada contra nenhuma mídia social, eu acho que elas têm um propósito, se usada da maneira certa, Perfeito. ela pode ser muito efetiva. Eu só não consigo, na minha conta, eu faço uma conta, ela hoje não fecha para mim. Eu gastar muito tempo, eu não tenho um propósito claro. Pode ser que amanhã mude, eu não sou fechada. Mas hoje, Eu vejo um propósito no futuro, hein, Lalas? hoje é um tempo que eu tenho. Meu tempo é muito limitado. Todo mundo tem um tempo Sim. limitado, mas o meu tempo ele é tão. Eu gosto de tanta coisa, eu gosto de fazer tanta coisa. E eu tenho assim algumas prioridades muito claras na minha vida, que se eu começar a inserir isso na minha vida hoje, sem um propósito claro, uma direção muito clara, eu vou ter que tirar de algum lugar, porque é um recurso, o tempo Sim. é um recurso limitado. E eu não vejo de onde tirar hoje, pelo menos é o que vale a pena. Que vale a pena. Que eu veja que vale a pena. Por exemplo, entre mexer no Instagram e postar ou fazer alguma coisa, ficar vendo as postagens dos outros, e ler um livro, por exemplo, ou fazer um trabalho específico, eu prefiro direcionar esse meu tempo para essas coisas. Hoje, essa conta para mim funciona. Ah, mas você não fica sabendo das coisas. Eu fico sabendo tudo que preciso saber, porque eu sempre tenho alguém me contando. Alguém Você vai buscar, né? Você vai buscar, ou sim. se é uma informação que eu preciso, eu vou lá e busco, né? Eu vou buscar. Mas eu sempre tenho alguém, uma amiga que quer que eu saiba um post que o Flávio fez, me printa e me manda. Então, eu sempre sei, das coisas que eu preciso saber, chega para mim de alguma maneira. Então, assim, não sinto falta, não sou contra, não tenho nenhum problema com isso. Flávio é super atuante, né? Eu apoio, inclusive. Mas, para mim, hoje não é uma coisa que realmente está inserida na minha rotina. Mas isso que você falou é muito interessante, porque quantas coisas da nossa vida a gente não faz a conta se isso que eu tô fazendo realmente vale o meu tempo. Exatamente. Eu tenho uma brincadeira, quando eu como uma sobremesa, eu falo, não vale o treino. Mas Legal. a gente deveria fazer a mesma coisa Sim. para as coisas que a gente faz, né? Pro tempo, né? Sabendo que o tempo é finito. O tempo é uma questão finita. Mas isso vai muito da decisão, né? Porque são as decisões do que você quer. Eu acho que volta lá no início do... Você sabe o que você quer? Porque em alguns momentos eu sou bem controlada nas redes sociais. Então eu consigo colocar ali um tempo, olhar e sair. É fácil pra mim, mas eu tenho pessoas ao meu redor que eu sei que ela, se não tiver aquilo ali, se não tiver a quantidade de dopamina, porque eu tava lendo, e por que eu decidi, né? Foi uma decisão ter o controle desse acesso nas redes sociais. Mesmo estando na produção de conteúdo, tudo isso. Porque se você fica ali no feed, rodando um feed, você em 30 minutos, 1 hora, você tem você fica feliz, você fica triste, você vê uma notícia extremamente chocante. Ansioso, preocupado. Aí você tem, num espaço de tempo muito curto, você tem todos os sentimentos que numa vida real você não tem. E isso faz com que o seu cérebro esteja sempre buscando aquilo ali. Então, quando eu li esse estudo e falei, tá, ok, não é assim que eu quero viver. Porque, sim, às vezes você vê uma notícia e fala, meu Deus, olha o que está acontecendo. E é uma coisa que eu
peguei aquilo, eu tive esse sentimento, mas de uma coisa que eu não precisava ter. Então, é uma decisão. Então, quando eu olhei para mim e falei, eu estou tendo outras... Eu preciso colocar meu tempo para outras prioridades, porque eu tenho mais livros para ler do que eu estou conseguindo ler, né? Então, eu tenho mais coisas para aprender do que eu estou conseguindo, eu tenho mais tarefas importantes do trabalho que eu preciso fazer e não estou dando conta. Dentro das minhas cartas, o que eu vou tirar? Rede social. E aí você vê que você está gastando tempo ali. E dá para usar a rede social para conhecimento, mas também se perde, né? Como é que o Joel fala? Se Ou perde. você é não sei o quê, ou você é não sei o quê? Ou você é produtor ou você é consumidor, né? De conteúdo, né? Nas redes sociais. Interessante. Então você tem que entender aonde você tá, porque dá para produzir o conteúdo, consumir o que você quer, direcionado e não se perder ali. Porque o que ele mais quer, por exemplo, lançou até para deixar para a turma, lançou uma atualização no Instagram que os vídeos são menores, né? E por que eles lançaram isso? Para que caibam mais vídeos numa página só. Então, quando você vai rodando, normalmente cabem 2 posts. Com o vídeo menor da atualização nova, cabe em 4. O que o Instagram mais quer é que você fique mais tempo ali. Porque é mais consumo, é mais publicidade que tem ali e você é bombardeado com tudo isso. Então, se a gente não se coloca no lugar de, ok, vou usar para isso, vou usar para aprender algo, porque o conhecimento, ele tá nas redes, em todos os lugares. E quando você tem uma decisão clara do que você quer, quem você quer ser, você consegue direcionar para onde você quer. Assim. Intencionalidade. Perfeito. Essa é a palavra que eu acho que tem que estar na nossa mente o tempo inteiro, porque o tempo passa. Exato. A gente não precisa fazer nada, fica sentado aqui, o tempo vai passar. E quem tem criança pequena, o tempo passa mais rápido ainda. E aquelas crianças, aquela idade, ela vai passar e você não vai aproveitar. Então, se você não for intencional, se você não tiver clareza das suas prioridades, o tempo vai passar e você vai olhar para trás. E agora? Onde foi esse tempo? Sim, onde eu me perdi, né? Onde eu me perdi. E é fácil. É fácil se você não tiver clareza e tiver intencionalidade, prioridades claras e intencionalidade... Mas é óbvio, mas é uma das coisas mais difíceis. É muito difícil. É muito difícil. E tem uma coisa que é mais difícil ainda, que é o que a Lalas falou, que é sobre quem eu quero ser. Se a gente pegar todo mundo que tá assistindo agora e falar assim, quem você quer ser? Todo mundo vai parar 1 minuto pra responder. Não é uma coisa que tem natural. Sim. Ou seja, a gente começa a perceber que a gente tá o dia inteiro fazendo um monte de coisa, que a gente não sabe por que a gente tá fazendo, pra que a gente tá fazendo. Sim. E simplesmente só vai lá, Exato. só faz. Eu tenho uma cena na minha vida que eu tava na escada colocando tênis no João. O João tinha 4 anos. Ele parou, eu falei, filho, vamos, porque a minha mãe tem que trabalhar. Dele, mãe, por que você trabalha? E aí, naquele momento, eu não soube responder. Foi uma pergunta tão simples e tão profunda pra mim, que eu fiquei parada, eu falei, filho, a mamãe precisa pensar. Eu não sei a resposta agora. E aí, eu cheguei no escritório, coloquei uma vela, assim, peguei meu caderno e falei, por que eu trabalho? Por que efetivamente eu trabalho, sabe? Eu preciso ter essa certeza do que eu faço para conseguir responder, sabe? Para me responder, para responder uma criança de 4 anos. E aí eu cheguei na conclusão que o meu trabalho, ele é pautado em 3 coisas. O primeiro, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero dar segurança para as pessoas. Então, segurança para os meus, uma segurança de estrutura melhor para os meus filhos, para minha família, para as pessoas que estão ao meu redor. O segundo ponto é que eu quero realizar sonhos. E os meus sonhos, eles são grandes o suficiente para caber outros sonhos. Então, eu tenho que conseguir sonhar grande para que eu também consiga realizar sonhos de outras pessoas. E o terceiro motivo, assim, bem claro, é que eu quero apoiar pessoas. E apoiar pessoas, seja num projeto social, seja em ideias, seja em empresas. Então, eu tenho claro por que eu trabalho. Então, quando a gente acorda e fala, gente, por que eu estou fazendo o que eu faço? Eu tenho que ter claro, né? E são essas perguntas, quem eu quero ser? Por que eu faço as coisas que eu faço? E quando você vai tendo clareza na vida, você vai entendendo que tá indo para o lugar, o que eu tô fazendo hoje, eu tô plantando e eu vou colher exatamente aquilo. Porque o tempo passa, porque se a gente não for intencional, os filhos crescem, se a gente não for intencional no plantio, a colheita vai ser obrigatória, né? Porque a palavra fala isso muito, muito claro. Então eu tenho que ter certeza do que eu tô plantando, assim, por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo. E aí você vai vendo que alguns momentos você vive a vida só no dia a dia. Só no dia a dia. E aí você tem que parar, dar um reset e falar, tá, por que eu tô aqui? Né? Qual é o objetivo maior, assim?
Não é uma perda de tempo você parar para fazer essas perguntas difíceis de responder, né? Na verdade, ela é essencial, porque dali é que você vai ser intencional nas suas atitudes e dali que você vai colher o resultado daquela decisão, né? Você sabe, Lu, que já te falei isso, mas eu admiro muito a posição que você tá hoje. Porque você é uma pessoa que tava à frente, lado a lado, operação e tudo mais. E hoje você se permitir viver o que você vive pra sua casa. Eu sei que você trabalha, que você tem as suas coisas, cuida, tá à frente do family office, assim. Mas é exatamente, é ter a coragem de assumir o que eu quero e bancar, e vou viver isso. E vou ficar em paz com isso. É interessante isso que você está falando, porque eu acho que as mulheres hoje em dia, elas têm um peso que talvez as mulheres do passado não tinham, de que elas precisam seguir um certo roteiro, elas precisam ser bem-sucedidas profissionalmente porque precisam, não porque elas querem. Então, eu acho que é importante as mulheres entenderem quem elas são e o que elas querem. Porque tá tudo bem se ela quiser seguir carreira, tá tudo bem se ela quiser ficar em casa. Eu acho que se ela tiver condição para o privilégio de poder escolher. Sim. Então, hoje eu continuo à frente de várias coisas, mas foi um processo, Sim. né? Onde eu entendi que o meu papel naquela época, tá ali à frente, na parte executiva, era fundamental, era o tempo. É igual quando a gente tem criança pequena, a gente está ali trocando fralda, aquilo ali é o tempo que a gente, são fases da vida. São consequências Consequências. de ações, né? Então, quando você tem um filho, a consequência é você ter que ser mãe dali, tem né? que ser, Nos primeiros mas é anos. mais legal quando você é mãe porque você quer. Quer. Ok. Exato. Eu amei ser mãe, eu amei estar com os meus filhos, eu amei, eu trabalhava tempo integral, só que eu fazia, minha agenda era meio louca, enquanto estava na escola, eu estava no trabalho, aí eu voltava, dava banho, fazia questão de estar junto quando tomava banho, então eu fui fazendo minha agenda louca, e aí depois, quando eles dormiam, eu voltava para trabalhar, então assim, e depois a coisa foi se estruturando, eu fui trabalhando, porque a minha meta era poder estar cada vez mais, porque as pessoas pensam só quando é pequeno. Não, adolescente precisa dos pais também. Os filhos adultos, agora futuramente meus netos, né? Sim. Então, Cada fase é uma eu fase. quero estar presente, é um desejo. Então, eu trabalho, me organizo, porque a coisa não acontece, tem que ter intencionalidade. Eu trabalho para que, de alguma maneira, eu me organize e não precise tanto dos meus braços, que eu possa ser mais efetiva na parte da estratégia, ter braços, pessoas de confiança que possam me ajudar. Então, assim, não é que eu larguei tudo para lá, não, é que agora eu consigo estar numa outra posição onde outras pessoas podem executar e me ajudar num outro nível, que eu possa estar mais solta e fazer coisas também tão prazerosas como poder estar com as crianças, tá? Né? É muito bom. Esse foi o meu maior questionamento, privilégio. assim, quando eu penso no meu renovo da minha mente, é exatamente esse lugar, assim. Porque financeiramente, tudo, desde quando eu tive a Bela, o Caio falou assim, se você não quiser trabalhar, você não precisa. Mas eu nunca não quis trabalhar. Mas hoje eu vejo o quanto eu quis trabalhar pela razão errada. Então, quando você pergunta assim, por que você trabalha? Hoje eu tenho muito claro do porquê que eu faço o que eu faço. Então, eu gosto do que eu faço, mas vem cada vez mais o renovo da minha mente de qual é o peso que eu vou dar pra isso. Então, às vezes eu dava o peso hoje da Fabi de 18 anos de idade, que tava na periferia, que não tinha carro, que ainda tinha que fazer um monte de coisa, que não tinha filho, que tudo podia passar por cima porque eu tinha que ganhar a vida, mas faltou renovar a cabeça e falar assim, eu não sou mais aquela Fabi de 18 anos, que já tá em outro momento que eu posso talvez viver pra transbordar, pra ajudar. Sim. Então, é o meu... A gente entra no automático. Exato. A gente fica tanto naquele... A gente entende aquele momento nosso. Por isso que é importante parar pra pensar. A gente entende o nosso momento e pessoas assim que têm essa tendência de é pra fazer, vamos fazer, né? Que é um colérico tem naturalmente, o que precisa fazer, eu faço. Vamos fazer. E aí a gente começa a fazer e entra na rotina e faz bem e se dedica e faz com... Só que o tempo muda, a fase muda e a gente não
não para pra pensar, tá no automático. E isso, Fabi, acontece com pessoas que elas só se dão conta, às vezes, com 70 anos. Sim. E aí ela olha pra trás e fala assim, caramba, e agora? Sim. Agora eu não... Passou. Perdi uma Passou. série de coisas que eu não gostaria de perder. Se ela tá fazendo isso porque ela entendeu, ela renovou e entendeu, é isso É mesmo. isso mesmo, Tá exato. tudo bem. O problema é não Exato. ter essa O consciência. problema é entrar no automático. É. É não questionar. De vez em quando, é isso mesmo que eu quero? Essa minha fase é a mesma da anterior? Eu preciso continuar fazendo tudo do mesmo? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Esse questionamento, ele é super importante. E aí, fazer as alterações que precisarem ser feitas, ajustar. A gente tem que estar sempre ajustando, as fases mudam. Isso é uma coisa que na criação de filhos, eu gosto muito de falar, porque os filhos, eles mudam de fase automaticamente, a gente não. Então, a gente tem que estar toda hora observando o que está acontecendo, que fase meu filho está. Agora que eu estava acomodada e ele mudou de fase. Então, isso também serve para as nossas fases da vida, né? Sim. O que funcionava antes não funciona mais, né? Exatamente. E a Ontem, gente... funcionava ontem, não é possível que aconteceu. É, Não, ele mudou. Sim. É natural, é físico. sim. É a necessidade de renovar a identidade, né? Então, você tá sempre tendo que renovar a identidade. E acontece muito isso com a mulher quando ela se torna mãe. A gente Então- renova a identidade física. É isso. Ela se torna mãe e as É o pessoas RG, falam, é o nossa, RG. você tá diferente. Você tá diferente porque você se tornou mãe. Você é uma nova mulher. A maternidade, ela vem com mais força, mas a gente tem que conseguir fazer isso, né, constantemente. Parar um pouquinho. Todo mundo que para 30 minutos para pensar, muda, entendeu? Muda. É. Muda a perspectiva. Tem que ser intencional até para poder parar É e isso aí. pensar. É isso aí. E o que você tá lendo, Lu? Eu acabei agora um livro chamado O Deus Verdadeiro. É muito bom. Ele fala dos princípios cristãos, os fundamentos, né? E tô com a... É do Timothy Keller, não? Não, ele é do Chip alguma coisa. Esqueci o sobrenome Gente, dele. eu confesso que eu sou muito ruim pra lembrar nome de eu autor. também não sou muito boa, Meu não. Deus, eu lembro o nome do livro. O livro tá assim, eu tenho memória fotográfica, então eu vejo a capa do livro, vejo o nome do livro, Sua vejo memória aonde, fotográfica é muito boa? vejo aonde tá o nome, mas eu não consigo ler, entendeu? Eu falo, meu Deus, Às eu não vezes sei eu o lembro nome da deste página. livro. Eu página. vou de mesma coisa. lembrar a página onde tá Aham, aquele que eu aham. sublinhei, mas realmente o nome não é... Eu também sou bem ruim. Mas é muito bom, esse livro é muito bom. Acabamos de ler e a gente vai iniciar um outro agora do John Piper, só não me lembro o título. É que você lê com um grupo, né? A gente lê com grupo e eu vou lendo os outros paralelos, né? Os audiobooks, eu amo audiobook. Vocês gostam de ler um livro só, do início ao fim, ou vocês gostam de misturar livros? Vocês conseguem misturar livros? Eu misturo. Eu Então, misturo eu e tô eu com amo. 3 abertos ao mesmo tempo. Eu misturo e eu amo. E foi uma coisa que eu me adaptei, sabia? Porque, assim, tem um leitor voraz na minha casa, né? Joel lê muito, assim. Qualquer momento que ele tá parado, ele tá lendo, entendeu? Uhum. O descanso dele é ler. E pra mim não é assim. Mas eu falava, vou ler só um livro, porque eu quero ler rápido esse livro, né? Assim, vou ler rápido. Só que daí eu pegava Mãe de 3, né? Então eu deixava do lado da minha cama, daí eu lia. Daí eu falava, vou descer com o livro, vou ler quando eles estiverem lá embaixo. Ou vou levar pro parquinho pra ler. E aí eu perdi o livro. Aí eu comecei a entender que não, que cada lugar eu vou Da ter um cama, livro um ali. livro. Então do lado da cama fica o livro, do lado da cama. Ah, No escritório fica o livro do escritório. E aí eu vou lendo tudo ao mesmo tempo, assim. E é muito tranquilo pra mim passar de um livro pro outro. Às vezes eu tenho que voltar, assim, ler meia página aham. pra entender o que estava sendo falado ali, aí eu já passo para aquele livro. Mas foi realmente divisor de águas. Por quê? Porque antes eu ficava frustrada, porque eu tava deitada na cama e falava, mas eu esqueci o livro no escritório. Ai. Então eu não vou ler nada. Não. Aí eu mudei e falei, agora eu vou ler o livro Mas que tá isso aqui. só aconteceu porque você parou e falou, o que eu preciso fazer para fazer isso para É isso funcionar? aí, é isso aí, é isso aí. Esses deu- questionamentos são... parece uma coisa tão boba e Sim. simples, mas facilita muito a nossa Muito, vida. muito. Sabe uma coisa legal que eu tô fazendo? É que agora eu vou pegar uma pessoa que tá sentada ali do outro lado. Ela sabe disso. Eu vou dar todos os meus livros pra ela que eu li esse ano. E aí ela vai pegar e marcar. Dá pra fazer isso pelo ChatGPT. Você tira foto de todas as páginas e ele transcreve tudo que tá grifado. Uhum. E aí vira um documento. Porque eu falo, tem tanta preciosidade nos insights que a gente tem dos livros. E fica tudo na No prateleira, né? Então é uma forma de ficar renovando a mente em cima Sim. daquilo que você já trabalhou. Mas uma coisa que eu gosto, eu leio livro físico, que eu gosto muito. Eu amo audiobook, porque principalmente quando eu tô nos Estados Unidos, a gente dirige muito lá, então é audiobook, eu leio às vezes numa semana. Uhum, Já aconteceu de eu ir para mais distante, 2, 3 dias, ler o livro todo, que era tipo 1h30 para ir, 1h30 para voltar 3 vezes, aí acabou o livro todo.
E eu gosto do Kindle. Porque o Kindle você faz as anotações no próprio Kindle, você faz a sublinha, né? Faz tudo, eu gosto. Então eu meio que leio um pouco. Eu li, Tô eu li colada. super rápido com o Kindle, mas a minha memória ela é fotográfica também. E eu sou um pouco sinestésica. Então eu recordo muito das coisas que eu fiz pela cor que eu grifei, Entendi. o jeito que tava o texto, sabe? E eu acho que eu perdi um pouco isso com o Kindle. Então eu ganhei velocidade na leitura, Entendi. mas eu achei que eu perdi um pouco de fixação. Aí eu voltei pro livro Mas acho comum que foi mesmo. você que me falou isso, que você se divide. Kindle você faz uma coisa mais Técnica. técnica. Eu achei isso incrível. Até já passei isso adiante. Porque eu tenho uma amiga que ela nunca tinha usado o Kindle. Eu falei assim, mas a Fabi me falou que fez isso e ela disse que funciona super bem. E ela tá amando, ela tá usando o Kindle, tá amando. Então, Fazendo tipo, eu mais ou peguei menos um livro separando. super burocrático de canais de aquisição de vendas. Nossa, que livro chato. Mas entendeu? Entendi. Mas uma pergunta. Mas era necessário eu ler esse livro. Se vocês começarem a ler o livro e não gostar, o que vocês fazem? Eu largo. Ai, eu li até o final. Eu já desapeguei Olha como disso. são as perspectivas. Eu dou uma chance. Eu tento tento. falar assim, eu vou ler mais um pouquinho. Mas se for ruim, Mas Se só não- se não for é que for muito ruim, assim, aí mas é difícil de eu pegar um livro que não é que só uma muito ruim. questão de ser ruim. Às vezes é um livro que é um Não tá assunto pra já aquilo. previsível, que você já É. pensa assim, quantidade de livro que a gente já leu. Sim. Aí você começa a ler um livro, você já Ah, mas sabe o que acontece? Eu procuro ser bem específica na curadoria. Antes de ler, eu procuro Entendi. ter certeza Entendi. que eu vou gastar tempo. Pode acontecer de não. Sim. Teve recentemente um que eu li que Não foi foi. difícil. Mas você parou, Lu? Não, porque fazia parte do grupo. Aí Ai, teve eu que ler. tinha que ler até o final. que E ler. pra eu conseguir não falar muito assim mal do livro, foi difícil. Mas também tem as coisas que eu acho que são livros mais que eu consigo ler melhor, que é tipo como se fosse uma história contada. Como chama isso? É tipo uma biografia, Tipo uma uma. narrativa, Uma assim. narrativa. É. São livros que eu devoro, assim. Narrativa? Nossa, É. eu não sou muito da narrativa, não. Eu gosto mais do pá, direto, assim. Tipo, Quando eu- capítulo 1, pá, Sabe por isso quê? aí. Eu falo, nossa, que incrível. Porque Já eu coloco dois. consigo ver a história. Imaginar. Entendi. Eu imagino a história. Eu entro Entendi. fácil. Então, eu não sei te explicar. Eu tô lendo, mas eu tô criando a imagem na minha cabeça, entendeu? Entendi. Uhum. Então, eu falo, nossa, um livro assim, sei lá, 250 páginas. Se for nesse estilo, em 12 horas eu leio o livro inteiro. Entendi. Agora, quando é muito É. eu leio bem, mas não é igual. Eu li um livro também, super rápido também, mas era um testemunho, assim, só que era assim, um testemunho muito envolvente, ela tinha muito sofrimento, e a gente, ai meu Deus, o que vai acontecer? Quando você acha Eu que não queria parar. tá ruim, o negócio piorava, não é possível, vai melhorar, a gente fica querendo que Sim. melhore. É Sim. bem envolvente. Mas geralmente eu leio muita coisa de psicologia, ou assim, então aí é uma coisa mais técnica, né? Eu gosto de coisas que trazem insights, perspectivas diferentes que a pessoa traz e nunca tinha pensado nisso. Eu amo quando alguém traz uma coisa, nunca tinha pensado nisso, aí eu fico, uau! O livro faz a gente viajar, né? A É. gente tá no mesmo lugar, mas a gente tá viajando. Eu tenho essa percepção, assim, Eu de também. imaginar o que essa pessoa tava passando quando ela escreveu isso, o que o próprio autor tava querendo passar com essa história, assim. O livro é um momento que eu saio, assim, Eu tipo, também. que eu dou uma desligada E eu tenho facilidade de ler em qualquer lugar. também. Tipo assim, que é um lugar que eu amo ler é em aeroporto. Parece que o barulhinho até ajuda, que eu fico ali, sozinha, ninguém tá ligando, todo mundo sabe que eu tô viajando. Então, assim, é delicioso. É. A leitura, ela tem esse poder. Muito bom, hein? Muito. Quanto tempo deu já, gente, o episódio? Quanto, Jenny? 40, caraca. Passou muito rápido, né? A gente falou só de livro com perspectiva, com insight. O que vocês poderiam compartilhar com quem tá escutando a gente em casa, assim, principalmente as mulheres, né? A gente tem um público muito de mulher, mãe, que tá naquela luta, querendo ser maior, querendo ser melhor, querendo levar uma perspectiva nova, querer crescer, e que busca dentro do café, principalmente, essa questão de mentalidade, sabe? Sobre dar uns eurecas e mudar, assim. O que vocês acham que talvez, não vou falar da vida, mas talvez um eureka que vocês tiveram esse ano, que vocês possam compartilhar, assim, com quem tá em casa? Eu até tava falando com a Lalas, eu acho que é importante a gente entender a gente como indivíduo. Cada pessoa é uma pessoa. Às vezes a gente tá olhando pro lado e querendo ter a vida igual daquela pessoa. Primeiro eu tenho que olhar para mim, entender a minha vida, se conhecer, entender quem eu sou, onde eu quero chegar.
eu acho interessante, é muito interessante quando eu recebo, às vezes, eu tenho muitas clientes que são mulheres. E eu encontro muita situação nessa idade de 45, 50, que ela chega numa posição onde os filhos já cresceram, e muitas delas, né? E estão entrando na menopausa e fala, minha vida acabou. Na verdade, não, a tua vida está começando. A nossa vida é feita de ciclos, e se a gente não entender que quando um ciclo morre e outro começa, a gente vai ficar chorando o ciclo que morreu e perdendo o ciclo que começou. Então, eu Tá. acho importante, em primeiro lugar, nós mulheres entendermos em que momento, que fase que eu tô, qual é a fase, e o que que eu posso iniciar, começar, o que que eu posso melhorar nessa fase, porque cada fase tem coisas que a gente pode desenvolver, tem coisas que a gente precisa abrir mão, tem coisas que a gente precisa aprender. E quando a gente para e se enxerga, como no início, eu acho que o início falou muito, muito bem, entender quem eu sou e para onde eu quero Uhum. ir, da onde eu quero chegar, aí sim, aí dentro das ferramentas que eu tenho ao meu alcance, o que que eu preciso fazer para poder chegar lá, com intencionalidade. Então, é importante a gente olhar para si, olhar para a minha situação, o meu momento, que é diferente da minha amiga do lado, da minha vizinha, da minha irmã. Eu sou eu tenho as minhas Uhum. características, a minha personalidade, a minha situação. Às vezes eu sou solteira, às vezes eu sou casada, e aí, contudo, eu como um todo, é ótimo do jeito que tá, dali no sentido como pessoa, e aí o que que eu preciso com essas minhas características Uhum. pessoais, o que que eu posso fazer para poder me desenvolver e crescer e alcançar e chegar aonde eu desejo, né? Muito E eu bom. vejo muito, tenho pensado muito nisso, principalmente que eu tô desenvolvendo a minha tese no curso de arte, e às vezes eu me sinto muito incomodada, porque eles fazem esse tipo de pergunta. E às vezes eu não quero responder, eu não estou com vontade de responder qual que são as características da minha arte, o que que eu quero me expressar. Às vezes essas perguntas mexem com a gente, né? Mas elas são muito importantes, porque a partir dali, se eu conseguir responder as perguntas, a minha arte vai seguir uma direção, ela vai Uma conseguir, essência, né? ela vai ter uma essência, ela vai ter um caminho, ela vai ter uma lógica, e ela vai conseguir expressar o que eu quero. Porque se eu não tiver clareza, eu vou pintar uma coisa aqui, pintar outra coisa ali, e eu não vou falar nada. Eu tenho que ter uma voz clara, eu tenho que ter um caminho claro, esse caminho. Mesmo que lá na frente eu diga, não, agora eu quero outro caminho, mas eu segui esse caminho até chegar aqui. Então tem que ter essas perguntas difíceis. Eu Muito vejo, eu bom. tenho feito essas perguntas A difíceis vida é para mim. expressar sua própria arte, né? Muito bom. Mas você só expressa a arte, você saber o que que você Qual quer é a sua expressar. arte? O que que você quer expressar? Como é que você quer comunicar isso que você quer? E, inclusive, assim, Muito bom. a minha resposta, eu quero expressar a alegria da vida, eu quero expressar esses sentimentos positivos de gratidão, que é possível. Gostaria que a minha arte expressasse isso. Então, como que eu vou fazer isso? Que mídia que eu vou usar? Que forma de expressão? Que técnica que eu vou usar? Aí eu vou Tá. trabalhar para poder O chegar como. lá no resultado. Não quer dizer que eu necessariamente vou conseguir, mas eu tenho Sim. um caminho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E pra mim, Fabíola, acho que esse ano veio pra coroar isso, assim, que a nossa vida, ela é feita de decisões. Que você poder tomar decisões é um grande presente, assim, sabe? Então, toda vez que chegar em algum momento, chegar em algum desafio da vida que você pode tomar uma decisão, você tem que tomar essa decisão. Porque não tomar a decisão já é uma decisão, entende? E tentando falar mais concretamente, eu só vou ter decisões melhores se eu tomo. Todo mundo começa do dia 1, entendeu? Todo mundo começa a faixa branca. Então, a minha capacidade de decidir, ela também é treinável. A minha capacidade de decidir entre dois caminhos, duas opções, dois pontos, eu só vou ter maturidade para escolher isso, e a maturidade, né, tipo, olhando na questão da palavra, é a idade da minha mente, né? Então, assim, eu tenho cada vez mais uma maturidade melhor para decidir, mas eu só vou conseguir decidir melhor se eu
tomo essa decisão. Se eu tô disposta a tomar essa decisão. E sejam em pequenas coisas, seja a questão do corpo, né? Então, esse ano eu decidi que eu precisava emagrecer, eu não estava me reconhecendo mais. Então, foi uma decisão. Então, a partir daquela decisão, eu vou tendo outros passos e que vão puxando essas decisões. E eu acho que esse ano veio coroar, assim, tipo, eu acredito muito que a vida é de quem arrisca. Então, a vida, ela premia quem tá disposto a tomar as decisões mais A desafiadoras. ousadia, né? A ousadia. A Exato. prática da decisão. A prática A da prática decisão. da decisão. Legal. Muito bom. É um exercício, né? É um exercício. Porque, né, o mais comum é assim, decide entre tal coisa, tá, tanto faz. Tá, mas o tanto faz, ele vai ter uma consequência de tanto faz no resultado também. Então, se você quer pegar, né, a rédea da vida pra você, você tem que tomar a decisão. E muitas vezes as decisões são difíceis. Então, Muitas vezes ela vai ter que abdicar de outra, né? Você vai ter que viver naquela decisão e não mais no e se. E se não existe mais. O e se é a mesma coisa de você viver o passado e perder a chance de viver o presente. É aqui, né? É a remissão do passado e eu vou viver o meu hoje, que é o que eu tenho. É o que eu tenho. é interessante porque a decisão, você ter a coragem, né, de tomar essa decisão, você corre os riscos, Exato. mas também você colhe os frutos. Colhe os Exato. frutos. Né? É muito comum em terapia a pessoa chegar e falar assim, o que eu faço? Ela conta o problema, o que eu faço? E aí a resposta nunca vai vir de mim. Nunca vou dar uma resposta, você faz isso, isso, isso e isso. Porque eu não sou ela que é a melhor pessoa para tomar decisão sobre a vida dela é ela. Até porque se eu der uma direção e for maravilhosa, eu vou ganhar o mérito, porque fui eu que decidi. E se der errado, eu sou a culpada, né? Então, não, ela precisa assumir, ela precisa decidir. Eu tô ali, muitas vezes, naquela sessão, para ajudá-la a ver todas as possibilidades Sim, que a ela tem. encontrar o caminho, Muitos, né? são vários, nunca é um caminho só, Sim. são vários. E às vezes mais de um bom. Exato. Então, assim, então várias opções. Então, meu trabalho não é tomar decisão por ela. Né? Nós, como, às vezes, líderes, a gente se coloca numa situação dessa, porque eu preciso ensiná-lo Sim. a tomar Sim. decisões por si só, Sim. si próprio, para poder a pessoa também colher o fruto. Porque o resultado sendo bom, ela tem o mérito. Você sabe que quinta-feira eu falei isso para as meninas, né? Falei, nunca depositem na minha mão, de nenhum mentor, pode ser a pessoa mais incrível da face da terra, o teu futuro. Pare de depositar na mão dos outros o gerar demanda. Então, por exemplo, a pessoa contrata uma mentoria e ela fica esperando eu gerar demanda para ela. Para onde ela vai, o que ela tem que fazer, o caminho que ela tem que seguir. Isso é muito injusto com ela e é muito injusto comigo. Claro. De eu ter que falar para ela o que ela gosta, o que ela quer, o que ela deveria fazer. E é exatamente isso. Talvez o meu papel seja através do que ela já decidiu. Talvez falar de alguns buracos que eu vejo no caminho. Exato. De uma direita que ela pode pegar, contribuir com aquilo. Exatamente. Mas jamais fala assim, olha, pega aquela direita, vai para aquele lugar, chega naquele lugar, porque ela vai chegar lá, não tem nada a ver com a essência dela, Exato. não é a arte É dela. a frustração, né, dela Não, ali, e é né? importante isso que a gente está conversando, porque eu acho que a mulher, ela precisa ter isso claro, porque ela é dona da decisão dela, né? E muitas mulheres, elas abrem mão desse poder de decisão e colocam na mão de outra pessoa. E ela vai se frustrar. É. Porque por melhor que seja outra pessoa, às vezes tem pessoas mal intencionadas. Uhum, Vamos tirar essas do caminho. Às vezes a pessoa tem boa intenção, quer ajudar, mas ela não é você. É a expectativa dela, né, Lu? Exatamente. Ela não tem É a a perspectiva da tua expecta- vida. isso Ela aí. não é você, ela não tem o teu passado, as tuas experiências, ela não tem o teu temperamento, ela é outra pessoa, ela tem outra perspectiva de vida. E aí ela vai fazer o que ela acha que é bom se ela estivesse no teu lugar, mas ela não é você. Então é importante a gente realmente, eu acho maravilhoso que você falou, tomar mesmo as rédeas, falar assim, eu vou tomar decisão, claro, com consciência, Claro. com informação, da melhor maneira possível, mas não abrir mão desse poder de decisão, desse poder de construção. É Sim. nosso, é individual. E aí a gente pode entregar para outro, mas se você entregar para o outro, o resultado vai ser o que o outro planejou, não a própria pessoa. Perfeito, Muito bom. perfeito. E aí, gostaram? Ai, foi ótimo. Maravilhoso. Vocês viriam mais Passou vezes? rápido, né? Passou rápido. Vocês viram mais vezes, assim, várias vezes? Ah, meu Ó, Deus. ó lá, olha lá, a Fabi querendo Ó, colocar a bode. gente na Não, assim, pensa fogueira. assim, Lu, você não precisa fazer nada. Entendi. A gente divulga tudo, Não né, precisa fazer Lala? nada.
Você só Obrigada. vem, toma um café, toma seu cappuccino, entendeu? Vem Entendi. aqui, participa. Hein, Lalas? Ela não precisa ter Instagram, não precisa fazer nada. A gente divulga tudo. Entendi. Ó, meu telefone. Hora da oração. Entendi. É, a Fabi é assim. Ela joga a gente na fogueira, gente. Eu só Joga aqui, ó. Eu só acho Jogou, assim, entendeu? se vocês acham que tinha que ter alguma coisa com a trinca feminina, eu acho que vocês tinham que deixar aqui nos comentários. E se tiver mais de 2 comentários, Ah, meu Deus, que horror! eu concordo, a gente teria que fazer alguma coisa. É, né? Entendi. É, você vê, Aí a né? gente coloca na balança, Tá, a gente vai ver o quanto vale a analisa. pena. É isso aí. Entendi. O que fechado. cada uma quer ser, o que a cada gente uma quer quer ser, ser. Ah, né? combinado. A hora que a Lu terminar o curso dela, a Exato. formação dela, vai sobrar um tempinho. Ah, é. Eu já vou arrumar outra. Já! Eu amo aprender coisas novas. Então, com certeza. Meninas, super obrigada. Eu sei que Obrigada. vocês Obrigada. vieram de longe, por mais que é do lado, mas é longe, É. né? Tem trânsito, por ceder a agenda de vocês, que sempre tem muita coisa pra fazer, tem família, tem um monte de coisa. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, que vai agregar na vida de muita gente, vai tocar muita gente. E que vocês venham sempre. Tem sempre um canal Obrigada. aberto, um lugar aberto aqui. Muito obrigada, Muito Fabi. prazer aí. A conversa deliciosa. É isso. É o tipo de conversa que, se deixar, realmente eu... A gente vai ficando aqui. o dia A inteiro. gente vai É ficando isso. aqui. Vai ficando É aqui. isso. Um vai engatando no outro, um assunto no outro. Os A homens gente que fica aqui. ficam loucos, E quem né? sabe, né, nas próximas viagens, assim como eles vão fazer da bike, começar a colocar coisa Ai, meu pra Deus. filmar, a gente faz a gente A também, gente entendeu? faz, É, porque Quem a gente sabe? abre um monte de janela. A gente abre um monte de janela. E aí a gente pode fazer juntando várias coisas, porque aqui é café com joia, né? Café A com gente joia. pode fazer café com saladinha também. A gente pode fazer bate-papo com bolo. A A gente pode gente fazer, pode. né? Frutas. Com frutas. É isso aí. Tem várias coisas pra gente incluir Oh, meu Deus. no bate-papo. Gente, espero vocês no próximo Café com Joia. Beijo!